Olá para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu sou o ministro André e eu estou chegando aqui mais uma vez no programa Diante do Altar, Conexão Shalom. Eu quero dizer para você que o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Eu quero dizer que o Senhor falará com você neste momento. A palavra se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Olha só o que diz a poderosa palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus, ela se abre, o próprio Deus está falando conosco. E eu quero nesse momento compartilhar com você, você que está me ouvindo, você que está me vendo aí, em nome do Senhor Jesus, eu tenho a certeza que o Espírito Santo falará ao seu coração. Olha só o que diz, Daniel capítulo 6, versículo 10. A Bíblia diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então nós já entendemos, através desse versículo, que o Daniel, a Bíblia diz que ele tinha o costume de orar, de falar com Deus. Nós, como cristãos, precisamos ter o costume de falar com Deus. Nós precisamos reservar tempos para falar com o Senhor. E nós vemos aqui o Daniel, que ele era um homem com propósito. Tudo na nossa vida hoje, para que nós venhamos alcançar, precisamos ter propósito, precisamos fixar um propósito, algo que verdadeiramente irá transformar a nossa vida. E no determinado momento que esse propósito, que outrora sonhávamos, lutávamos, quando ele vier a acontecer, com certeza nos lembraremos da vida que nós levávamos com nosso Deus. Eu quero dizer para você que todo o propósito, ele passa por um processo. E tá aí o porquê de muitas pessoas desistirem, muitas pessoas falharem, muitas pessoas errarem. Por quê? Porque a pessoa, ela até tem um propósito, mas no meio do processo, a pessoa desiste. E a Bíblia diz que o Daniel aqui, invejado por alguns ali, dos seus, vamos dizer assim, dos seus companheiros de trabalho ali, no reinado, a Bíblia diz que o invejaram, e quando foram até o rei dizer para que o rei fizesse um edito, que toda pessoa que orasse, que falasse com outro ser e não fosse com o rei, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. A Bíblia diz que o Daniel, ele não se preocupou com isso. Eu quero dizer para você que se você está no processo para chegar no propósito que você sonhou, não desista. Por mais que se levantem problemas, dificuldades, por mais que se levantem situações adversas, não pare de fazer a vontade de Deus. E você conhece essa história, quando a Bíblia diz que o rei ali, sem saber que era o Daniel, fez o decreto que toda pessoa que fosse, que pegasse ali orando,
seria lançado na cova dos leões. Mas nós vamos ficar nesse ponto aqui. O Daniel, ele não se preocupou com aquele edito. O Daniel, ele não se preocupou com os levantes, com as falsidades, com as mentiras que tinham ali levantado contra ele. A Bíblia diz, como nós lemos aí, ele quando soube que a escritura estava assinada, meu irmão, não se preocupe com o que vão falar de você. Não se preocupe com a situação que você foi colocada ou colocado, indo aí para alcançar o seu propósito. Não se preocupe com isso. O Daniel, ele ficou sabendo, só que ele não se preocupou. Ele disse: não, quem me guarda é o Senhor dos exércitos. E quando você tem essa certeza, você não vai olhar para a dificuldade, para o problema, você não vai olhar para aquele levante que levantaram contra você, contra a sua vida, para tentar parar o teu sonho, para tentar parar o propósito. Você não vai se preocupar com isso. A Bíblia diz que ele orava, ele dava graças a Deus, como antes costumava fazer. E aqui o Senhor me traz ao coração algo que tem acontecido com muitas pessoas. Muitas pessoas começaram bem, começaram uma caminhada bem, mas hoje estão estacionadas, porque para chegar no propósito, passando pelo processo, elas desistiram. Imagine se o Daniel tivesse desistido. Se o Daniel tivesse desistido, acho que eu não vou orar não, vou parar de orar, porque fizeram aí esse edito, procuraram de todas as maneiras me derrubar e Deus não fez nada, e agora fizeram esse edito, como que eu vou orar? Se me pegarem orando, vão me lançar na fornalha. A Bíblia diz que o Daniel, ele continuou orando. É forte demais isso, meu irmão, minha irmã. Continue orando, continue buscando. Mas ministro, eu não estou vendo nada. Continue orando, busque em Deus, espere em Deus, lute, que a sua vitória vai chegar. Não desista. E a Bíblia diz que o Daniel, ele foi sim lançado na cova dos leões. Mas eu quero dizer para você que Deus livrou ele lá na cova. Deus permitiu ele ser lançado lá na cova. Mas o Senhor não permitiu os leões tocarem nele. O Senhor pode até permitir você ir a determinados lugares, passar por situações que você não esperava, mas nessa situação, o Senhor estará te guardando, o Senhor estará te livrando, o Senhor estará te abençoando. Eu não sei aonde você se encontra nesse momento, mas eu quero orar por você. Feche os seus olhos aí aonde você está e coloque as mãos no teu coração. Nós vamos falar com Deus. Talvez você esteja falando isso: Senhor, o propósito, para eu chegar no propósito, esse processo tem doído. E eu parei, eu não estou mais orando como eu orava, eu não estou mais buscando como eu buscava. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço, visita essa pessoa com o teu poder, meu Pai, que no consciente dela, lá na mente, ela e ele acham que o Senhor não está mais com eles, meu Pai. Mas prove o contrário para eles. Mostre para essa pessoa que o Senhor está vendo tudo. Dê o livramento, meu Deus.
Por mais que o Senhor permitiu esse problema, mas deu livramento para ele e para ela. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, abençoe a vida dele e a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, receba de Deus aí o seu milagre, em nome do Senhor Jesus, e que assim o Espírito Santo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.